Muito bem. Bom, irmãos, graça e paz, nós estamos mais uma vez diante da palavra do Senhor e vamos estudá-la a partir de hoje para o livro de Apocalipse. E nós vamos fazer a leitura do primeiro capítulo, né? São 20 versículos, e nós não vamos ter a preocupação de cumprir cada capítulo em um dia de estudo, porque muitas vezes nós não vamos conseguir fazê-lo em um dia, um capítulo em uma hora de estudo. Então, nós não teremos essa preocupação de cumprir um capítulo por sábado. Faremos da maneira que for transcorrendo o estudo, da maneira como Deus permitir. Façamos a leitura da carta do livro de Apocalipse, né? Da primeira página, da primeira parte do livro, desse primeiro capítulo. O texto diz assim: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até quantos o transpassaram. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta, dizendo: o que vês, escreve em livro e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para ver quem falava comigo, e voltado vi 7 candeeiros de ouro, e no meio dos candeeiros um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como a neve, os olhos como chama de fogo. Os pés semelhante
ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão direita, dizendo: Não temas, eu sou o primeiro e o último, e aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, as coisas que viste, e as que são, e as que hão de acontecer depois destas. Quanto ao mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita, e aos 7 candeeiros de ouro, as 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Amém. Esse é o texto do primeiro capítulo de Apocalipse, que nós vamos começar a pensar, a meditar no dia de hoje. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra reveladora, essa palavra que abre o nosso entendimento para compreendermos as coisas do presente, do passado e do futuro. Nós te agradecemos pela oportunidade de estudarmos este livro, que é a profecia santa do Senhor para a tua igreja e que tem promessa para todos aqueles que leem e ouvem e guardam as palavras dessa profecia, que são bem-aventurados diante do Senhor. Nós te louvamos pela bênção de podermos ter a tua palavra em nossas mãos e podermos estudá-la de acordo com a tua vontade. Nós agradecemos pelas pessoas que estão conosco participando e pedimos que o Senhor esteja abençoando suas vidas, protegendo-os de todo mal. Nós oramos agradecendo todas as tuas bênçãos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem. João é o apóstolo de Jesus Cristo que escreve este livro, esta revelação que põe no papel, né, para mandar às igrejas da Ásia e para preservar para nós esta palavra do Senhor, nosso Deus, e da pessoa de Jesus Cristo. E nós, ao estudarmos Apocalipse, devemos fazê-lo com algum plano em mente, algum plano estabelecido. E porque nós temos algumas correntes de interpretação deste livro. O nosso objetivo ao aproximarmos deste livro é estudá-lo de acordo com a seguinte ordem, né? Estamos vivendo o tempo da igreja agora, o tempo final da igreja. O tempo final da igreja vai terminar com o arrebatamento da igreja e, em seguida, conforme nós já estudamos em Tessalonicenses, acontecerá, depois do arrebatamento, esse período chamado tribulacional, em que o anticristo estará assumindo posição de liderança mundial do, da igreja sem Jesus Cristo.
né, da igreja, de um povo sem Jesus Cristo e até mesmo uma igreja sem Jesus Cristo, né? Uma igreja apóstata. Então, esse período começa logo depois do arrebatamento, quando a igreja não estará aqui. Em seguida ao arrebatamento, nós teremos o reino, a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. E na, após a segunda vinda e os julgamentos a ela ligados, teremos o reino próspero de 1000 anos do Senhor Jesus Cristo, e então depois teremos as nações se rebelando contra Jesus no final do reino milenar, e depois, em seguida, o juízo final dos ímpios e a condenação dos ímpios e o estado eterno, né? Então, esta é a sequência que nós entendemos estar presente no livro de Apocalipse. Então, nós vamos estudá-lo baseado nessa sequência, né? Esse livro, então, é atribuído ao apóstolo João, apóstolo que era também um profeta. E este livro tem sido atribuído tradicionalmente ao apóstolo João, filho de Zebedeu, aquele que foi discípulo e apóstolo de Jesus Cristo, chamado nominalmente por Jesus quando Jesus esteve neste mundo. Há alguns estudiosos que apresentam dificuldades sobre a identidade de João e argumentam que esse João aqui que escreveu o Apocalipse é um outro João, que não é o João apóstolo de Jesus Cristo. Mas as evidências no livro falam todas a favor da autoria de João, o apóstolo de Jesus, o apóstolo amado de Jesus, primo de Jesus, né? Também. João, a mãe de Jesus e a mãe de João eram irmãs, e então João é primo de Jesus. E os que argumentam que teriam sido escritos por João dizem que é um outro João, João o presbítero, uma pessoa que tinha o mesmo nome, que era um ancião da igreja, mas que não tinha sido apóstolo, e seria uma pessoa diferente do apóstolo filho de Zebedeu, né? Hipótese que não resiste a uma análise aprofundada, né? Não resiste a uma análise bem estabelecida, bem aprofundada. Então, nós temos que, desde o início, e tradicionalmente, os próprios autores, os pais da igreja, né, os autores que foram que escreveram logo depois do primeiro século, ou já finalizando o primeiro século, no começo do segundo século, eles defendiam a autoria joanina, né? João teria realmente, João, discípulo de Jesus Cristo, apóstolo, teria sido o autor deste livro. O livro foi escrito certamente num período em que os cristãos estavam sendo perseguidos, ameaçados
de morte, né? Perseguidos por Roma e pressionados a renunciar à sua fé e a aceitarem o culto ao imperador. Então, havia esta, estas circunstâncias que são demonstradas aqui no livro durante a sua leitura. O livro foi escrito, então, no período de perseguição. Os romanos estavam perseguindo, especialmente as perseguições iniciadas pelos imperadores, né? Essas perseguições foram começadas pelos diversos imperadores. O primeiro deles, que executou uma perseguição feroz, foi Nero. Depois nós temos a perseguição de Domiciano, que também foi um imperador que executou uma perseguição também muito intensa, talvez a mais intensa das perseguições, e esta foi exatamente no tempo do apóstolo João. E eles eram obrigados, pressionados, né, melhor dizendo, a renunciar à sua fé, aceitarem o culto ao imperador, ou então eram mortos. E o livro, então, teria sido escrito sob a perseguição de Nero, mas essa data não é muito convincente, de forma que depois, Nero mandou perseguir os cristãos depois do incêndio de Roma, em 64 depois de Cristo, um incêndio que Nero mesmo provocou e que culpou os cristãos pelo incêndio da cidade de Roma, né? Então eles foram perseguidos também por este incêndio que foi produzido na cidade de Roma e que não foi da autoria deles, porque foi o próprio imperador que mandou incendiar Roma de forma escondida para culpar os cristãos por esse crime. O mais provável, portanto, é que o livro tenha sido escrito durante o governo de Domiciano, um rei cruel, um rei corrupto, um rei malévolo, uma pessoa de índole má. Ele reinou entre os anos 81 e 96, e parece ter sido mais no final do seu mandato, do seu reinado, que houve essa perseguição intensa, uma perseguição longa contra os cristãos. E os antigos escritores cristãos, como Irineu, aceitavam que defendiam a data mais tardia, não no tempo de Nero, mas no tempo de Domiciano, não em 64, como alguns falam, mas aí por volta do ano 90, quando essa perseguição de Domiciano também levou o povo os cristãos a serem acusados também de crimes que eles não cometeram. E eles estavam, então, sendo levados à execução sumária por causa de crimes dos quais eles eram acusados, mas que eles não cometeram. Então, os antigos escritores cristãos registram isso e eles aceitavam e defendiam uma data mais tardia para o livro, porque esta data mais tardia concordava com o quadro de complacência e deserção das igrejas, ou seja, estava chegando num ponto
em que, de tanta perseguição, estava havendo nas igrejas complacência, né, e deserção. Ou seja, a igreja estava perdendo as suas características, estava se tornando complacente, se identificando com o mundo e, ao mesmo tempo, desertando. As igrejas estavam se esvaziando porque eles estavam negando o Evangelho, negando o Senhor Jesus Cristo. Então, esta data é amplamente aceita pelos estudiosos modernos do livro, e é uma data aí por volta do ano 90, 95. Essa não há uma precisão, mas é em torno destas datas, né? E a, essa situação, então, é mais ou menos bem definida para o cristianismo, né? Nós temos 4 posições de interpretação do Apocalipse. Como entender o Apocalipse? Então, a primeira posição é a chamada posição preterista, de pretérito, né, de passado. As profecias do livro teriam sido cumpridas já todas na primeira etapa, nos primeiros anos da história da igreja. Então, na verdade, o Apocalipse é um livro que se cumpriu no início da história eclesiástica. Quando o livro foi escrito, ele já havia sido cumprido, já haviam sido cumpridas as profecias presentes no livro. Então, o livro foi escrito para registrar o passado. Ele teria sido escrito no início da igreja e registrado de maneira pretérita para que as pessoas soubessem que tinha havido perseguições. É claro que não foi isso que aconteceu, essa interpretação não tem solidez, ela não tem fundamentação na história. Então, a fundamentação histórica dela é muito pobre e nós sabemos que não foi isso que aconteceu. Uma segunda escola, uma segunda posição que estuda o livro de Apocalipse defende um panorama de, do desenrolar da história. Ou seja, essa posição histórica estabelece o seguinte, que o livro é um registro dos fatos da história que iriam acontecer, é um livro profético que estava profetizando fatos da história que aconteceriam durante a vida da igreja. Então, essa posição demonstra que o livro de Apocalipse é um panorama do desenrolar histórico da igreja, dos dias de João até o final da história da igreja e do final dos tempos. Então, nós teríamos uma interpretação profética no sentido de que João, nos seus registros, estava revelando o que iria acontecer depois da sua partida, depois que ele saísse de cena. Então, todos os fatos importantes da história da igreja foram preditos pelo livro do Apocalipse. Então, essa posição também, chamada histórica, não resiste a muita crítica, porque precisa ser forçada para identificar períodos da história em que esses fatos, essas circunstâncias
teriam ocorrido. Então, o livro de Apocalipse estaria registrando esses fatos ocorridos durante a história, profeticamente. A terceira escola, a terceira maneira de interpretação do livro é a interpretação idealista. Então, nós temos a interpretação preterista, que diz que o livro já aconteceu totalmente. A interpretação histórica, que diz que o livro está acontecendo progressivamente na história da igreja. Tem a interpretação idealista. Essa interpretação idealista diz que o livro é uma representação figurativa dos grandes princípios do bem e do mal, em constante conflito, sem referência a qualquer evento histórico. Então, para um grupo de pessoas que tem essa interpretação idealista, o livro é apenas um elemento figurativo, não é uma representação figurativa daquilo que é a luta entre o bem e o mal, sem qualquer relação com a história. É simplesmente uma alegoria, demonstrando que o bem e o mal estão se digladiando, estão lutando entre si, mas que o bem vai terminar por vencer, né? O bem será vitorioso, e isso não tem qualquer relação com um evento histórico. Essa posição também é falha, porque nós sabemos que o objetivo da profecia é demonstrar tudo que vai acontecer, as coisas que iriam acontecer, e registrar isso para bem da igreja e do povo de Deus. E temos a interpretação futurista. A interpretação futurista é aquela que entende que a maior parte do livro, a maior parte, ainda está por se cumprir. Ela é uma profecia que vai ser cumprida. E ela se baseia no princípio geral de interpretação da Escritura, que é o princípio normal, gramático, histórico do texto, o princípio que deve reger a interpretação de toda a Bíblia. Então, com as suas figuras de linguagem, mais o princípio gramático histórico, que é o princípio comum de interpretação de toda a Escritura. Então, essa interpretação futurista diz que os capítulos primeiro, que nós acabamos de ler, os capítulos segundo e terceiro, são capítulos que já aconteceram ou estão acontecendo, mas que a maior parte do livro é profética ainda e não aconteceu de maneira clara na história. Ainda não é histórica, é profética apenas. Seriam os capítulos de 4 até 22. Os capítulos de 4 a 22 estariam por vir ainda, estariam por ser capítulos a ocorrer ainda na história da igreja. Então, o livro é um apocalipse, uma revelação, uma manifestação sobrenatural de Deus, demonstrando aquilo que vai acontecer. E ele deve ser lido e compreendido desta maneira, né? Futurista. Nós entendemos que o livro de Apocalipse
já se cumpriu em parte, mas há uma parte grande, uma parte maior, que ainda não se cumpriu, que ainda é profética e que ainda não não foi estabelecida ainda como fato, porque ela é profética, embora nós saibamos que essas profecias serão cumpridas, literalmente, na vida da igreja. E, portanto, esse livro de Apocalipse fala dessa interpretação futurista, como nós vimos na leitura do primeiro capítulo. O livro tem um conteúdo. O conteúdo do livro, rapidamente, para a gente entender, o conteúdo desse livro é a revelação de Jesus Cristo. Ele é o centro de todo o livro. Ele é verdadeiramente a figura central do livro, que ocupa esse lugar central da história da revelação. Então, o Apocalipse faz essa revelação, demonstrando a sua glória. O capítulo 1 demonstra a sua glória, né? É o Cristo ressuscitado. Nós lemos lá como ele é o, o, o Deus que ressuscita. Nós vimos lá que Jesus se manifesta a João em glória, e João até chega a desmaiar diante da beleza, da maravilha e do temor que ele infundiu à pessoa de Cristo, né, glorificado. Quando ele vê Jesus glorificado, ele fica cheio de temor, de respeito, de reverência. E é tão maravilhosa a visão que ele chega a cair como se estivesse morto. Não quer dizer que ele morreu. Todas as vezes no Apocalipse que for introduzida essa expressão como, significa uma comparação, né? Uma comparação. E essa comparação deve ser estudada como tal, como comparação. Então, João estava como morto, ou seja, caiu ao chão e ficou ali como se realmente tivesse perdido a vida, mas ele estava vendo todas as coisas e descrevendo essas coisas. Então, o conteúdo do livro é a revelação de Jesus Cristo, ele é o centro de todo o livro, é revelada a sua glória, como ressuscitou Jesus e como ele está à destra do Pai, isso no capítulo 1. E como ele dirige as suas igrejas. Jesus aparece nesse capítulo primeiro, dirigindo as igrejas. Está no meio dos castiçais. E o próprio texto nos fala que os castiçais são as igrejas, né? Que Jesus tem o controle delas na palma de sua mão. Então, quanto ao mistério, ele fala, né? Das 7 estrelas que viste na minha mão direita, Jesus falando com João, e dos 7 candeeiros ou castiçais de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas. E anjos aqui pode significar, e geralmente significa, os pastores dessas igrejas. E os 7 candeeiros, ou 7 castiçais de ouro, são as 7 igrejas. Então, nessa figura simbólica, Jesus está segurando, sustentando as 7 igrejas da Ásia, que são as igrejas de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Certamente igrejas
cujo nome nós já ouvimos e cujos nomes estão presentes no livro de Apocalipse e em alguns outros livros da Bíblia. Nós temos também algumas igrejas dessas aqui mencionadas. Por exemplo, a igreja de Laodiceia, a igreja de Éfeso, a igreja de Filadélfia, então, a igreja de Sardes, são igrejas mencionadas em outros livros do Novo Testamento. Mais um aspecto de conteúdo. Então, Jesus dirige as suas igrejas. Ele está no capítulo, isso está no capítulo 2 e no capítulo 3. No capítulo 4, nós temos agora uma mudança de cenário. O capítulo 4 é um capítulo que apresenta uma mudança de cena. Agora, a cena deixa a terra, a última igreja foi mencionada, que é a Laodiceia, e ela foi. Essas igrejas foram mencionadas até o final do capítulo 3, e no capítulo 4, João tem um arrebatamento até o céu, onde ele começa a ver coisas do céu e a descrever as coisas que ele está vendo no céu e as que são a partir do céu para a terra. Portanto, o cordeiro que foi morto, mas que ressuscitou, está nos capítulos 4 e 5, falando do arrebatamento de Jesus, não é? Falando da sua morte, ressurreição e da sua ascensão aos céus, né? Em que ele vai para os céus e assume à destra do Pai uma posição de glória, onde ele governa as igrejas do Novo Testamento. E o Cordeiro que foi morto, então, mas que ressuscitou, está presente aí no conteúdo deste livro, nos capítulos 4 e 5. Os juízos decorrentes da ira do Cordeiro, né, nós vamos ver nos capítulos 6 a 17, a ira do Cordeiro. Observem bem que a ira do Cordeiro não pode ser derramada sobre a igreja. Por quê? Porque a igreja foi liberta da ira do Cordeiro por Jesus Cristo. Como é que Jesus Cristo vai libertar a igreja da ira de Deus e vai, ao mesmo tempo, aplicar ira de Deus sobre a igreja? Não é possível isso, né? É uma contradição. Então, os juízos decorrentes da ira do Cordeiro, dos capítulos 6 até o 19, são identificados como os juízos da tribulação. Esse período em que a igreja não está mais no mundo, né? Então, a partir do capítulo 6, do capítulo 4 em diante, mas especialmente do capítulo 6 até o 19, nós não encontramos mais a igreja no mundo, mas encontramos Israel no mundo e a igreja que foi deixada aqui porque era uma igreja apenas nominal, uma igreja apóstata, uma igreja sem Cristo dentro dela, como nós vemos hoje muitas igrejas evangélicas no mundo que já não têm mais compromisso com o Senhor Jesus. Então, essa igreja apóstata é uma igreja que sofre os juízos da tribulação, sofre, sofre essa igreja de Cristo que foi tirada deste mundo, ela não sofre mais, né? Mas as, as pessoas que estão no mundo, que é a igreja apóstata que nós estamos falando, ela vai sofrer, será
receberá manifestações da ira do Cordeiro para juízo e arrependimento. Os juízos. Então, do capítulo 6 até o 19, nós vamos encontrar os juízos decorrentes da ira do Cordeiro. A ira do Cordeiro vai se manifestar com juízos, né? Nós vamos ver grandes destruições, nós vamos ver as trombetas, as taças que derramam a ira do Cordeiro, e essas trombetas e essas taças serão manifestas na vida das pessoas, né? As trombetas e taças serão manifestas, e os flagelos que virão em seguida sobre a humanidade. Tudo isso está nos capítulos 6 a 19, que falam de, entre outras coisas, da aplicação da ira do Cordeiro. No capítulo 19, né, nós já vemos uma outra mudança de cenário. Jesus Cristo está na sua segunda vinda, retornando à Terra, retornando com seus exércitos à Terra, especialmente em direção à Palestina, a Jerusalém. E ele está voltando com a igreja. Nós vamos ver isso sendo apresentado para nós no capítulo 19. E Jesus está retornando à terra e interferindo na situação de Israel, que Israel estará cercada e será condenada à destruição. E Jesus, então, vai interferir nesta situação juntamente com a sua igreja, o exército do céu. É chamado de exército do céu aqui no livro de Apocalipse. E nós vamos ver isso nesses capítulos 6 a 19. Jesus retorna, então, à Terra. No capítulo 20, nós vamos ver o reino milenar de Jesus. Como vai se dar esse reino milenar, quanto tempo Jesus Cristo vai passar reinando aqui por um período de 1000 anos, em que haverá cumprimento das profecias do Velho Testamento, né? Especialmente aquela profecia de Isaías, que fala da pacificação da terra, da pacificação dos animais, em que o lobo comerá ervas com o cabrito, né? A vaca e a ursa pastarão juntos, a criança de peito dominará as serpentes venenosas, e tudo isso vai acontecer no reino milenar, que será um reino de prosperidade e de governo justo e pacífico de Jesus Cristo. E depois desse reino milenar, vai haver uma revolta ainda de alguns homens, né, e mulheres sob o domínio, porque Satanás será solto da sua prisão de 1000 anos, e ele vai voltar a enganar as nações. Mas aqui, então, o tratamento de Deus com ele será diferente. Deus vai aniquilar o seu domínio, o seu poder, vai destruir Satanás. E destruir aqui não é no sentido de acabar com ele, de aniquilá-lo, né, no sentido de ele deixar de existir, mas é no sentido de Satanás ser destruído, derrotado, para ir ser lançado no lago de fogo, que é o destino final de Satanás, seus anjos e os que o seguiram, né, os perdidos que o seguiram. Todos serão lançados no lago de fogo, incluindo o próprio inferno, será lançado no lago de fogo.
Então, esse reino milenar de Cristo termina desta maneira, com novos céus e nova terra, né? Então, novos céus e nova terra são o final da história de Apocalipse no capítulo 20. No capítulo 20 e 21 e 22, aliás, nós vamos ter o registro profético do novo céu e da nova terra, né? Agora sem nenhum mal, com o pecado vencido, com a morte vencida, com tudo preso definitivamente no lago de fogo, e então essas coisas que viste, né, que é a visão de Cristo ressuscitado, as coisas que são, né, as coisas que estão existindo no momento, né, que são as quatro igrejas as sete igrejas da Ásia que foram mencionadas e que nós vamos ver que não são apenas sete número absoluto, mas um número simbólico para demonstrar todas as igrejas, né? E as que hão de acontecer, que são as coisas que vão acontecer depois da profecia do capítulo, depois que a profecia estiver no seu capítulo, nos seus capítulos 4 até 19. Esta, então, é a situação que nós temos presente no livro de João, nesse livro de João, que é o nosso alvo de estudos desta semana, né? Deste sábado. Então, nós temos essa introdução ao livro de Apocalipse, né? Vamos vê-lo e estudá-lo nessa perspectiva, na perspectiva de ser uma análise não, não idealista, né? Não histórica e nem preterista, mas uma análise futurista, né? Uma análise que demonstra que as coisas ainda vão acontecer, as coisas vão acontecer, né? No futuro. Estamos próximos disso acontecer, eu creio, mas ainda são coisas futuras que virão sob a tribulação. Esse período tribulacional, portanto, é um período em que não haverá manifestação da igreja aqui, porque a igreja será arrebatada, será tirada do mundo, né? Será levada juntamente com o Espírito Santo para os céus, para estar com Jesus Cristo, começando no mundo que fica aqui, sem a igreja, o período da tribulação, quando se manifesta o homem da impiedade, o iníquo, né? O homem da iniquidade, aquele que é o chamado anticristo, e que vai se levantar contra a nação de Israel e contra tudo que se chama Deus, né? Vai destruir a nação de Israel. O objetivo do anticristo é destruir a nação de Israel, porque deste modo ele impede a realização das promessas de Jesus Cristo, né? As promessas que levariam Jesus Cristo a assumir o papel messiânico e a assumir o reino de Israel no lugar de Davi, seu pai, né? Seu predecessor. Deste modo, então, nós estamos vendo o livro de Apocalipse com seu conteúdo de revelação da glória de Jesus, das igrejas que ele dirige, né?
e do Cordeiro que foi morto, mas ressuscitou, dos juízos decorrentes da tribulação, do retorno de Jesus Cristo para interferir na cidade de Jerusalém, do reino milenar de Jesus Cristo, quando Jesus vai reinar sobre toda a terra, sobre a nação de Israel e juntamente com a igreja, e sobre depois do reino milenar, os juízos e o novo céu e a nova terra. E aí teremos encerrado a, a profecia de Apocalipse para viver eternamente com Deus no céu e iniciando aquilo que a Bíblia chama de eternidade e que nós sabemos que será uma eternidade cheia de paz, de gozo, de felicidade e uma eternidade sem pecado, sem dor, sem sofrimento, sem morte, sem angústia, né? Um período que realmente se inicia aqui na Terra ainda com a nossa conversão. Quando nós somos convertidos ao Senhor Jesus, todas estas coisas que nós falamos estão garantidas para os salvos, garantidas para aqueles que são salvos em Cristo Jesus. Então, a nossa vida futura no céu começa aqui na terra quando nós nos convertemos, quando nós recebemos esta vida nova, esta vida que é dada a nós em Cristo Jesus. Quem não tem esse tipo de vida, quem não tem essa vida de salvos, quem não tem essa vida de convertido agora, não vai experimentar essa vida eterna com Cristo na glória celestial e que está projetada e prometida aqui no livro de Apocalipse. Bem, eu sei que é um estudo um pouco árido, mas assim que nós começarmos a estudar versículo por versículo, nós teremos uma melhora, né? Haverá uma melhora substancial deste estudo. Nós já temos quase uma hora de estudo, quase uma hora, não, uma hora de estudo. Nós queremos que as pessoas que tenham alguma dúvida, queiram fazer algum questionamento, que elas possam fazê-lo agora, para que a gente possa ajudar na compreensão do livro de Apocalipse e também para que possamos entrar na semana que vem sem qualquer dúvida que nos impeça de compreender melhor este livro. Estamos à disposição dos irmãos. Eu confesso que eu fiquei. Boa tarde a todos, né? Oi? Eu confesso que eu fiquei feliz que você disse que é um livro um pouco árido, porque eu sempre pensei isso também, mas eu achei que era falta de espiritualidade minha. Mas Aham, é um livro que eu tenho até um pouco de medo de, de ouvir, por isso eu estou ansiosa pelo estudo. É só aham, isso. é. Porque a gente estuda, não pode estudar sem conhecer essas escolas que interpretam, porque uma das confusões que se faz a respeito do Apocalipse e das dúvidas que se tem se nós estamos agora na tribulação, se não estamos na tribulação, o que vai acontecer, o que não vai, é, é porque nós misturamos os métodos de interpretação, fazemos misturas. Então, um dos cuidados que a gente tem que ter ao estudar o Apocalipse
é fazer a separação daquilo que é método gramático histórico, que é um método normal, o método habitual, o método consistente de fazermos interpretação de livros, né? Que é entendermos o livro com suas figuras de linguagem e entendermos a literalidade das expressões e também as comparações que existem para nós não espiritualizarmos o livro, mas para entendermos do ponto de vista gramático histórico e vermos aquilo que verdadeiramente ocorre, né, sem dar margem para múltiplas interpretações de um mesmo fato. Então, isso, sem definirmos isso, fica complicado para estudarmos o livro do Apocalipse. Por isso que nós escolhemos esse método gramático histórico, método literal, porque é o método comum de interpretação de todo o restante da Bíblia. Jesus, os discípulos, o apóstolo Paulo, todos eles entenderam a Bíblia de acordo com essa metodologia, que é o método normal. Quando você lê um livro, quando você lê um romance, quando você estuda algum livro de texto, você interpreta a, o que está escrito de acordo com as figuras de linguagem, de acordo com a linguagem literal, de acordo com os valores gramáticos históricos que estão presentes no livro. E sem querer dar um significado diferente, né? Porque quando nós fazemos isso, queremos dar significados alegóricos ou espiritualizados, nós corremos o risco de, para uma mesma figura, arranjar várias interpretações. Então, o método que garante a interpretação única é o método que nós estamos aplicando aqui e que é aplicado pela maioria dos estudiosos do conteúdo do Apocalipse, né? Que é a visão futurista do livro, né? Que entende a maior parte do livro como se fosse uma profecia ainda a ser cumprida, a partir do capítulo 4 até o 20º, seguindo esse método, o princípio gramático histórico. Agora, o princípio gramático histórico não elimina as figuras de linguagem. Por exemplo, quando eu falo quando eu ouço Jesus falar, ou leio Jesus falando, eu sou o pão do céu, eu sei que ele está falando de pão, se referindo a ele mesmo. Ele não está falando de pão de farinha de trigo com fermento. Ele está falando dele mesmo. Agora, o significado de pão do céu é tirado da expressão literal o pão de todos os dias, o pão de farinha de trigo e fermento, porque eu só compreendo a figura a partir do entendimento literal da palavra. Então, é nesse sentido que a gente estuda. Eu sei que Jesus é o pão espiritual que nutre, que alimenta, que abençoa. Por quê? Porque o pão de farinha de trigo e fermento é um pão que tem essas funções na literalidade. Então, esse método é o método que realmente nos ajuda a compreender as coisas. Quando eu falo assim, olha, eu estou morto de cansado, ninguém pensa que eu estou estendido dentro de um caixão, né, sendo velado pela minha família, porque morri de cansaço. Não, sabe que eu estou muito cansado, a ponto de estar prostrado. Então, não estou morto no sentido literal da palavra, mas a compreensão é baseada nesse sentido literal. Então, o método gramático histórico é um método de interpretação normal
que esse é usado na literatura e que é usado na própria Bíblia pelos estudiosos da Bíblia, né? Então, se a gente não entender o método, a gente inventa. O futurista, por exemplo, é um método que diz que a maior parte do livro, o futurista não, o preterista, diz que todo o livro de Apocalipse, a maior parte não, todo o livro de Apocalipse já foi cumprido. Não, não é possível. Então, o livro seria apenas um livro utilizado como um estímulo, como se fosse uma palavra de ânimo à igreja, né? Porque já aconteceu tudo, então nós teríamos apenas um livro que serviria para mostrar que Deus estava com a igreja, estava junto com a igreja. Qual seria o sentido de um livro que é a profecia, que tem bem-aventurança para quem lê, para quem ouve e para quem guarda as palavras dessa profecia, se tudo já foi cumprido? Então, realmente, a posição preterista não é uma posição correta. A posição que, sem ser a preterista histórica, que diz que o livro já representa fatos da história, é problemático porque há fatos da história que, trazem dificuldade de ser interpretados. Então, há situações, por exemplo, que as pessoas veem num fato a reforma protestante, outros já veem o papado, outros já veem a, a obra missionária. Então, uma única um único evento histórico pode ser interpretado de várias maneiras. Então, e a idealista é aquela que considera o livro apenas como a luta entre o bem e o mal, né? Tudo é figurado. Então, o livro não teria nenhuma aplicação para nós, a não ser demonstrar que o bem finalmente vai vencer o mal, mas isso não precisaria de um livro para eu saber que Deus é vitorioso sobre Satanás, né? Então, a posição futurista é verdadeiramente a posição melhor que nós temos e que nos ajuda a compreender o teor do livro, né? E se Deus permitir, semana que vem a gente vai começar a estudar os, os versículos, né? Os capítulos, versículo por versículo. Nós vamos ver isso, então, que o livro se fundamenta no discurso de Jesus, no capítulo 24 de Mateus, e contém expressões que são empregadas por Jesus, empregadas por Daniel no seu livro, e nós vamos, então, estudar desta maneira aquele conteúdo importante, profético do livro de Apocalipse. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Ok. Amém, muito bem explicado. Boa tarde a todos. Boa tarde, pastor. Tudo bem? Tudo bem. Até amanhã, né? Até amanhã, se Deus permitir. Amém. Estaremos